Hoje eu gostaria de trazer um recado de Deus para a sua vida, mas também quero reconhecer que o que nós iremos aprendermos hoje aqui pelo Espírito Santo não vem de mim mesmo, não vem de estudos, não vem de livros, não, pelo contrário. Eu acredito que o que o meu amigo Espírito Santo tem para conversar com você através desta mensagem, e posso até um pouco mais adiante, não só uma mensagem, mas uma instrução para a sua vida. Uma instrução que, se você verdadeiramente em seu coração se permitir, se deixar ser ensinado, certamente em alguma área da sua vida Deus irá moldá-lo, transformá-lo e abençoá-lo. Lembre-se que para Deus abençoar Jacó, ele teve que transformá-lo em Israel. Que áreas da sua vida, da minha vida, da nossa vida precisa ser trabalhada por Deus, para que Deus possa nos abençoar? Se você crer na palavra de Deus, eu estou aqui para lhe dizer pelo Espírito Santo de Deus: Deus quer te abençoar. Vou falar mais uma vez: Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar a sua família. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar a tua saúde. Deus quer abençoar a tua vida financeira. Deus quer abençoar o teu relacionamento. Deus quer abençoar os teus filhos. Deus quer abençoar os teus empreendimentos, os teus investimentos. Deus quer abençoar as pessoas que dependem de você. Deus quer abençoar as pessoas que estão à sua volta. Deus quer tornar você um abençoador. Mas para isso é necessário em que, primeiro de tudo, em alguma área da minha, da sua, da nossa vida, nessa área específica, Deus venha transformar-nos. Para Deus abençoar Jacó, teve que transformá-lo em Israel. Não tem outro meio, não tem outra maneira de Deus, a mim, a você, a nós, nos abençoar, sem que não comece por nos transformar. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu gostaria que você, por gentileza, colocasse as suas mãos nos seus ouvidos, por favor. Pode parecer loucura, mas é uma instrução do Espírito Santo. Feche os teus olhos e diga: meu Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que a fé, a instrução, o ensinamento vem por o ouvir, e o ouvir a tua palavra. Fala comigo, Senhor. Abre os meus ouvidos no que é espiritual. Usa o teu servo, que a tua palavra me seja, em nome de Jesus, para instrução, para transformação. Fala conosco, consagra os meus ouvidos, em nome de Jesus. Faz a tua oração. Pai, inclina-nos os nossos ouvidos à tua voz, e atentemos, ó Deus, para a tua palavra. Que a nossa atenção esteja agora aqui. Repreende todo sono, cansaço, fadiga, porque eu tenho certeza que todos os que estão aqui, no mínimo, já dormiram esta noite, no mínimo 4 horas. Então já não tem mais para que sentir sono nem cansaço. Então, em nome de Jesus, ó Deus, vem revigorar as nossas forças pela tua palavra. Usa-me, ó Deus, tanto nesta manhã como nesta noite que há de chegar, e que a tua palavra vale e produza o resultado para o qual ela está sendo enviada. Eu proíbo a todo espírito, todo demônio que tente arrebatar, arrancar, tirar a semente que será semeada em nosso coração para a glória de Deus. E você que crê, aplauda Jesus bem forte então. Diga glória a Deus. Tudo que eu sei, eu aprendi de alguém. E eu acredito que você é do mesmo jeito. Tudo que eu sei, eu aprendi de alguém. Esta mensagem que o Espírito Santo tem para nos dar, eu posso lhe dizer de todo o coração, que ela não vem de mim mesmo. Na verdade, eu vou começar esta mensagem lendo uma mensagem que eu recebi. Na verdade,
Eu vou começar esta mensagem lendo, tá certo? Uma mensagem que eu recebi no meu WhatsApp. E quando eu li esta mensagem, logo o Espírito Santo moveu o meu coração para que por meio dela, hoje, neste domingo, pudéssemos nos assentarmos na sala de aula do Espírito Santo. Esta mensagem que me foi enviada, não vou dizer a pessoa qual foi, mas eu acredito que também para esta pessoa será até uma surpresa, que tendo ela me enviado esta mensagem, tenho certeza que ela jamais iria imaginar, pensar que iria se transformar em um culto em plena Santa Ceia para a glória de Deus. Esta mensagem começa assim: boa noite, meu pastor, tudo em paz? Desejo que vá tudo bem em nome de Jesus. Passando aqui, porque não poderia deixar de vir lhe agradecer por ter falado comigo ontem à noite. Passando aqui para lhe agradecer por ter falado comigo ontem à noite. Só que eu não falei com ele na noite passada. Eu não estive com ele na noite passada. Eu não mandei nenhuma mensagem para ele na noite passada. Eu não telefonei, não liguei para ele na noite passada. Em modo e momento algum eu estive com ele. Em momento algum eu falei com ele de alguma forma na noite passada. Mas ele diz aqui, passando aqui, porque não poderia deixar de vir lhe agradecer por ter falado comigo ontem à noite. Fui dormir pensando no Senhor, o quanto se dedica para nos ensinar, e me perguntando por que de toda essa entrega. E na madrugada fui acordado com a seguinte pergunta: a quem você anda dando ouvidos? E ele então está fazendo aqui uma pergunta para ele mesmo: a quem você vem dando ouvidos? E aí ele continua: e lembrei-me de uma pregação que o Senhor fez, em que iniciou com o seguinte questionamento: qual a voz que você escuta? Então, para você entender bem aqui, ele mandou-me esta mensagem, louvando ao Senhor, agradecendo a Deus, dizendo que eu estive conversando com ele na noite passada, coisa que eu não estive com ele. Não liguei, não telefonei para ele, coisa alguma, de modo algum. E que de repente ele foi acordado na madrugada, ouvindo uma voz, e esta voz lhe fazia a seguinte pergunta: qual a voz que você escuta? Quando esta voz o acordou na madrugada, então logo lhe veio a lembrança à sua mente, uma mensagem que eu acredito que todos vocês aqui devem se lembrar-se dela, que eu comecei dizendo o seguinte: qual a voz que você escuta? Qual a voz que você tem dado ouvidos? E dali então nós demos início a esta mensagem, que nos falava justamente sobre essa área que é tão importante na minha, na sua, na nossa caminhada. E eu digo que com certeza é dentre mais a mais importante: a quem temos dado ouvidos. E aí ele aqui então ele diz: qual a voz que você escuta? E eu me levantei meio pensativo. Então ele acordou, se levantou, não permaneceu deitado, não, ele, ao ouvir daquela voz, ele pôs-se de pé. Então ele começou a ficar pensativo na madrugada sobre a voz que ele tinha escutado, e que esta voz que ele tinha ouvido, como ele mesmo disse, era a minha voz falando com ele. Por isso que ele disse que na noite passada o Senhor falou comigo, mas não era a minha pessoa. Claro que era a voz do Espírito Santo de Deus, que por meio de ensinamentos que Deus nos deu e lhe deu aqui no altar, pôde, para a glória de Deus, ajudá-lo, visitá-lo em momento oportuno. Aí ele continua dizendo aqui: e eu me levantei meio pensativo, e passou a luz na janela do outro quarto, e me veio à mente a Bíblia, e me levantei, peguei e abri em Gênesis 3, que é o livro que nós também acabamos de abrir, Gênesis capítulo 3. E hoje passei o dia com aquela reflexão na cabeça. Então ele pôs-se de pé, foi para o trabalho normalmente,
e começou com aquela reflexão na sua mente, aquela voz dizendo a ele. Só que a voz que ele ouvia parecia com a voz do seu pastor, sendo que era a voz do Espírito Santo de Deus. No trabalho, imaginando e ao mesmo tempo tentando compreender o motivo da voz da madrugada. A quem você anda dando ouvidos? Cheguei em casa e disse à minha esposa: não quero conversar agora não, amor, me dê um tempo. E fui para o quarto escrever. Então ele chega em casa do trabalho e ele olha para a esposa e diz: olha, agora não, me dê um tempo. E ele então se reservou, foi para um quarto, pegou sua Bíblia e sobre aquela palavra que soava aos seus ouvidos 24 horas: a quem você tem dado ouvidos? Qual a voz que você escuta? Qual a voz que você tem ouvido? E fui para o quarto escrever sobre uma reflexão de Gênesis 3. Eu não podia deixar de compartilhar com quem falou comigo na madrugada, que foi o Espírito Santo utilizando-se da sua voz para me chamar a atenção. Bem, até aqui foi o que ele escreveu e mandou para mim. E ele também mandou para mim a reflexão, o que Deus no coração dele, através do que ele tinha ouvido, sobre qual a voz que você tem dado ouvidos, qual voz que você tem escutado, qual tem sido a voz predominante na sua vida. Ele então começou a escrever a reflexão que o Espírito Santo de Deus foi iluminando os seus olhos e dando-lhe o entendimento no seu coração. E ele mandou-me para mim. Como eu lhe disse, talvez ele com certeza deve estar surpreso, porque ele jamais imaginou que ia se tornasse na nossa mensagem de hoje, domingo. E eu creio que Deus tem algo a falar com você, porque a Bíblia Sagrada diz, está escrito na palavra do nosso Deus, que a palavra dele não virá na minha, tua, nossa direção, sem que não haja um propósito definido. Que Deus venha falar ao seu coração, em nome de Jesus. Aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 3, no versículo de número 1, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo de número 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor. Dá para você falar isso comigo? E ouviram a voz do Senhor. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, que era algo de costume que todos os dias Deus fazia naquele tempo. Todos os dias, na viração do dia, de um dia para o outro, Deus visitava o homem. Sabe aquele vazio que todos nós sentimos todos os dias, e não importa o quão bom estejam as coisas na sua vida? É interessante, preste bem atenção nisso. Todos nós, isso daqui não é algo de pregador não, viu? Isso aqui são estudos que foram feitos, que eu estou lhe falando aqui, não é algo de inspiração, não é algo de pregador, de livros, não. Isso aqui é algo científico, é uma prova,
real, que todo e qualquer ser humano, não importa o quão boa esteja a sua vida, ou quão ruim esteja a sua vida, todo e qualquer ser humano, seja ele lá qual for, ele, em algum momento do dia, ele sente um aperto, um vazio, uma tristeza. Às vezes é algo tão passageiro, é algo tão rápido, dependendo do momento da vida que essa pessoa esteja passando, que ela não percebe. É algo que vem e logo vai embora. Para outros, dependendo do momento que estão vivendo, às vezes não é tão rápido assim. Às vezes pode transformar-se em uma angústia, uma ansiedade, em uma depressão e tanta coisa mais. Bem, o bem da verdade é que esse vazio que todos nós sentimos, não tem para onde correr, é justamente a ausência em que nós seres humanos sentimos por conta desta visitação de Deus, que outrora já foi implantada pelo próprio Deus desde o jardim do Éden. É esse simples vazio que, para a glória de Deus, para os que já estão em Cristo, os faz permanecer em Cristo, e os que não estão em Cristo, os convida a vir até a Cristo. E isso é sobre toda e qualquer humanidade, seja a pessoa qual for. O que é interessante é que esse vaziozinho, sabe, ele vai sempre de alguma forma ser preenchido. Tem pessoas que procuram preenchê-lo na pornografia, tem pessoas que procuram preenchê-lo na bebida, no álcool, no cigarro, nas festas. Quer dizer, esse simples vaziozinho que o ser humano sente, ele em tudo vai de alguma forma levar aquela pessoa a procurar preenchê-lo. Claro que necessariamente não era para ser assim. Por quê? Porque logo o homem se sentia cheio da presença de Deus, porque por Deus foi ele feito, a sua imagem, a sua semelhança. Quando Deus na viração do dia vinha e visitava e falava com ele. Então, para você entender o porquê que Deus, como que de costume, foi até o homem na viração do dia. E ainda hoje Deus faz exatamente assim. Ainda hoje Deus procura tanto a mim, quanto a você, quanto a nós. Sabe aquele momento que também você sente de uma passageira alegria, sabe, de sentir-se confiante e depois logo vem a desconfiança, de sentir-se para cima e logo depois parece que você cai um pouco de produção? Pois é, naquele momento de exaltação, no bom sentido, é essa visitação de Deus em você, porque Deus não deixou-nos de nos visitar, Deus não deixou-nos de vir até mim, de vir até você, independente do momento que você esteja passando. Talvez você está se sentindo o mais vil e pecador dos homens, e por conta disso você pode ser levado a acreditar que Deus não se importa, que Deus não liga, que Deus não se interessa, que Deus não dá a mínima ou coisa parecida. Talvez você até se julgue por não estar levando uma vida de oração contínua como você sabe que deveria levar. Talvez você olhe para a sua vida hoje e você olha para quem você era no que é espiritual, você se vê aquém. Você se lembra dos tempos que você lia mais Bíblia, do tempo que você orava mais, do tempo que você se preocupava até com a sua chegada no horário dos cultos, em que você se apressava, se agoniava, porque você tinha um compromisso direto em saber que um culto começa no primeiro bom dia, ou boa tarde, ou boa noite daquela reunião. E você era aquela pessoa que logo chegava e tudo que você dispunha no seu coração era o quê? Estar na casa de Deus. E quanto mais cedo você chegava, melhor você achava. Por quê? Porque você naquele momento, você tinha, sabe, aquele prazer, aquela alegria, aquela satisfação. Mas o tempo foi passando, coisas foram acontecendo, e aos poucos, sem você perceber, você foi se deixando levar, priorizando algumas outras coisas acima do próprio Deus, sem você perceber. Porque se você não sabe priorizar algumas coisas acima de Deus, não quer dizer deixá-lo de servi-lo. Não, você pode sim servir a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas hoje algumas outras coisas ser prioridades na sua vida. Como por exemplo, o embate que teve Deus com Abraão. Quando Deus lhe pede um filho, Deus não lhe pede para que ele então viesse matar o seu filho.
Deus pede para que ele, no caso Abraão, abrisse mão do que para ele naquele momento era a coisa mais importante da vida dele. Em outras palavras, Deus não queria o filho de Abraão, Deus queria a atenção de Abraão. E muitas vezes é o que Deus quer de mim, é o que Deus quer de você. Sabe, às vezes, no bom sentido, na ambição de que as coisas tudo vá bem, nós às vezes priorizamos tanto mais os resultados do que a nossa vida espiritual com Deus. E quando as coisas não vão muito bem, nos esfriamos, nos abatemos, ficamos chateados e a coisa vai longe. E muitas vezes o que Deus está querendo de mim, o que Deus está querendo de você é justamente isso, é de nos revermos, é revermos a nossa conduta e comportamento no que discerne o que é espiritual. E uma certa vez, em uma conversa no coração entre Abraão e o próprio Deus disse para Abraão, dizendo: Abraão, rapaz, eu sou o teu grandíssimo galardão, eu sou a tua maior recompensa. Abraão tinha que se esquecido que o abençoador é mais importante do que a bênção. Abraão tinha se esquecido disso. Abraão tinha se esquecido de que ele outrora morava na terra do Ur dos Caldeus, e que fora Deus que estivera ali visitado, que fora Deus que lhe tivesse lhe dado força, ânimo, garra, energia e coragem e predisposição para viver uma vida melhor do que ele vivia. Abraão tinha esquecido disso, que às vezes é o que temos o cuidado também de não nos esquecermos de onde éramos, quem nós éramos. E eu não digo nem o que tínhamos, porque o que passamos a ter foi conquistas, que também para a glória de Deus, se já estivesse em nós tudo aquilo, não teríamos precisado de Deus para que pudéssemos conquistar. Então, quando Deus vai dizer para Abraão: Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão, o que é interessante, você sabe o que é que você vai perceber que logo depois de muito tempo, você vai ter um homem chamado Davi. Sobre a viração do dia, você vai ter um homem chamado Davi. E a Bíblia diz que Davi, naquele exato momento, está passando por um momento muito difícil. Por quê? Porque pelos seus irmãos é desacreditado, pelos seus pais é inferiorizado, agora vai servir-se de empregado por seus irmãos. A Bíblia Sagrada diz então que ele vai ouvir a afronta de um homem chamado Golias, Ur dos Caldeus. E a Bíblia Sagrada diz que está escrito de Gate, quer dizer, a Bíblia diz que ele vai ouvir a afronta de Golias, e quando ele escuta a afronta de Golias, fica ele sabendo que durante 40 dias e 40 noites, aquele homem confrontava toda Israel. O que é interessante é que, olhe para cá por favor, haviam somente 2 horários em que Golias confrontava Israel. A Bíblia diz que a primeira era ao amanhecer do dia. Diga comigo: ao amanhecer do dia. E a segunda ao entardecer do dia. Diga: ao entardecer do dia. Que era, no caso, biblicamente chamado, na viração do dia. Bem, você já deve saber por que Golias escolheu esses 2 horários. Ah, pastor, porque meio-dia ele ia almoçar. Não, pelo contrário. Ele escolheu esses 2 horários, ao amanhecer do dia e à viração do dia, por 2 motivos. Porque sabia os filisteus que pela manhã Israel se dispunha a buscar o Senhor em sacrifício para perdão de seus pecados. Então eles começavam um dia pela manhã, ao amanhecer do dia, e por isso que Davi diz: Senhor, eu busco ao amanhecer do dia. Então eles sabiam que Israel buscava ao Senhor ao amanhecer do dia para perdão de seus pecados, para remissão dos seus pecados. Uma vez que o pecado foi perdoado, pronto, então você começa o seu dia sabendo em que o pecado cometido no dia passado já não mais surtirá efeito no dia presente. Então, para louvor e glória do nosso Deus, você sabe que pode partir, porque Deus vai estar contigo. Então Israel assim o fazia. Mas Israel também sabia da importância de agradecer na viração do dia.
Então, quando estava ao entardecer, na viração do dia, Israel se dispunha a buscar o Senhor em voz de agradecimento e agradecer a Deus por tudo que naquele dia Deus tinha feito. Mesmo que não tivesse acontecido nada, mas ele, Israel, sabia que Deus os tinha livrado, e por isso agradecia a Deus. Então o filisteu, quando vai ao amanhecer, primeiro, ele vai ao amanhecer porque ele quer impedir a comunhão de Israel com Deus. Porque se não há comunhão com Deus, se você não tem comunhão através da oração com Deus, então não tem perdão de pecados. E não havendo perdão de pecados, então em alguma área da sua vida, por mais que você o mesmo deseje ou queira, você infelizmente vai ficar meio aqui a desejar. Ora, se o seu dia não foi bom, dificilmente, me perdoe, mas está na nossa carne, dificilmente vamos terminarmos o dia agradecendo. Agradecer pelo quê? Se nós nos levantamos, esperávamos que Deus tomasse conta do nosso dia, nos abençoasse, as coisas funcionassem, etc, etc, etc. Chegou no fim do dia, a coisa não deu resultado, a coisa não aconteceu, a coisa não funcionou. Pois é. Então veja que Satanás, o diabo, já vinha nesse projeto, já vinha nesse trabalhar, de que nós não tenhamos comunhão com Deus, e que não venhamos ouvirmos a voz do Senhor, como de princípio Adão e Eva ouvia. O que é interessante que eu estou lhe dizendo isso é que a pergunta é muito simples: qual a voz que você tem ouvido? Qual a voz que você tem escutado? Então, sobre isso, nessa reflexão que o nosso amado irmão nos enviou, não enviou para uma pregação, não, como eu lhe disse e torno a dizer, quando assim eu li, eu senti no meu coração, disse: nossa, isso é importante para todos nós. Bem, primeiro de tudo, aqui em versículo 1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. E esta o que, pessoal? Disse à mulher. Então, se ela disse à mulher, então naquele exato momento, o que vai acontecer? Vai haver uma conversação entre ambos. Vai haver uma conversa entre ambos. Vai haver um diálogo entre ambos. É interessante, né? O fruto que ali estava sempre esteve. Deus não ocultou dos olhos de Adão e Eva. Sempre esteve ali. Sempre esteve naquele lugar. Só que agora as coisas vão começar a mudar de figura. Por quê? Porque agora a serpente, Satanás, que todos nós sabemos, ela vai usar uma das armas mais poderosas que ele, Satanás, sabe, que é palavras. Tudo começa por meio de um diálogo. Tudo. É impressionante dizer que tudo começa por meio de um diálogo. É interessante que a voz, as palavras que saem de você, saem de mim, saem de nós, elas são poderosas para moldar pessoas, transformar pessoas. É impressionante. Ora, todos nós sabemos, claro, como Satanás sabia que palavras é algo tão poderoso. Lembre-se que Satanás já existia quando ele ouviu Deus dizer, e disse Deus, e ele viu que palavras saindo da boca de Deus, nossa, como pode? O que não existia passou a existir. Então ele percebeu que palavras constroem. Palavras constroem. Então ele percebeu isso. Então, tendo ele percebido isto, ele vai usar a mesma tática. E ele então vai falar com Eva. Ele vai começar a conversar com Eva. É o que aqui diz. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. E ele vai começar usando o que Deus disse para Eva. E o que é na verdade, ele não está mentindo. Ele não está mentindo, não. Ele não está dizendo, olha, Deus mentiu. Até porque ele então, nesse exato momento, ele sabe que Deus tinha dito: olha, de toda a árvore do jardim vocês podem comer, vocês podem se desfrutar como vocês quiserem, mas desta daqui eu quero que vocês a deixem de lado. Não quero que você as toque, não quero que vocês sequer cheguem perto dela. Então, em outras palavras, Satanás ouviu quando Deus assim falou. Satanás ouviu. Por isso que nós temos que termos o cuidado com aquilo que nós falamos.
porque tanto Deus escuta, como o diabo também escuta. Por isso que é importante que você comece a atentar em que as palavras que saiam da sua boca sejam palavras temperadas com sal. Não pode ser palavras de duplo sentido, que com a boca você abençoa e com a outra você amaldiçoa. Eu sei que de princípio você pode até dizer assim para mim: não, pastor, mas eu falo, mas não falo com essa intenção. Não importa. Escute, não importa. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que o nosso ventre desfrutará das palavras da nossa boca. Está escrito. A Bíblia diz que nós havemos de nos alimentarmos do que a nossa boca falar. Está escrito. Todos nós sabemos de cor e decorado, até de costa eu consigo dizer o versículo, que a Bíblia Sagrada diz que há poder tanto de vida quanto de morte nas nossas palavras. Olha só como é fácil, todo mundo sabe disso. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: porque se fará aquilo que tu diz. Olha o que ele diz: porque se fará aquilo que tu diz. Se tu dissertes a este monte, falar a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, se fará, acontecerá, se realizará o que você diz. Nossa, podemos pela misericórdia de Deus darmos um exemplo? Meu Deus, todos vocês é do princípio do ministério. Chegamos aqui, não tínhamos ar-condicionado, não tínhamos porta de vidro. Você deve se lembrar que o altar é um altar arredondado. Na verdade, tentamos ali de alguma forma capear. Você deve lembrar que aqui por detrás tinha um vidro, era todo aberto. Você deve se lembrar que aqui colocávamos cortina, porque a parede era muito feia. Então não tinha como deixarmos aberto, porque era realmente muito feia. Não tínhamos sequer condição sequer de mandar fazer um altar, etc. Mas mesmo assim eu dizia: gente, cuidado, fecha essa porta, o ar-condicionado está ligado, pessoal. Ei, cuidado quando vocês passarem por aí, para não quebrar essas portas de vidro, gente. Olha, se eu fosse vocês, nossa, e tanta coisa que eu podia citar aqui. De tanto se falar aquilo, aconteceu. Se coisas boas acontecem quando nós confessamos, quando nós falamos, segue também a mesma regra naquilo que você não deve falar. Segue a regra. Segue a regra. Não adianta orar, porque esse menino nunca vai mudar. Olha, está vendo? Eu nunca vou aprender isso. Não adianta o quanto eu estude, não importa quantos cursos ou concursos eu venha prestar, eu nunca vou passar, é muito difícil. Você não está vendo? Olha, existem 1000 concorrentes para uma vaga. Pois é, de quantas vagas você precisa? Só de um, então é o suficiente. Você não precisa de 2. Você não tem que se preocupar com os concorrentes. Por quê? Porque na verdade você só precisa de uma. Então é a sua vaga que você está indo em busca. Você não está indo em busca da vaga dos 999 concorrentes. Mas você abre a sua boca e, sem você perceber, você começa a confessar. Esse é um dos piores vendedores que eu já tive. Esse não consegue desarmar, esse não consegue vender, esse não consegue produzir. Meu Deus do céu, parece que eu estou vendo que esse mês eu vou fechar no vermelho de novo. Nossa, como as coisas estão. Olha, mas está difícil para todo mundo, né? Nossa, como está difícil. Sim, existe uma realidade, existe financeira e econômica, existe. Mas a pergunta que eu faço a você é a seguinte: no que você irá se sentir-se melhor falando isto? No que você irá se sentir-se mais animado falando isto? No que você vai se sentir-se mais fortalecido dizendo isto? Muitas vezes você até fala o que você não quer falar, porque você está com raiva do resultado que você está obtendo, porque não é o resultado que você quer, porque sempre nós queremos o resultado que nós precisamos. Não tem como, claro, saltar fogos. Você precisa de 1000 e de repente você colhe 500. Claro que você, se não se vigiar, você vai olhar só para os 500 que você recebeu? Não, você vai olhar para os 500 que faltou. Você não vai olhar para os 500 que você recebeu, você vai olhar para os 500 que faltou. E quando você olha para os 500 que faltou, que palavras sairão da sua boca? Sairão palavras de determinação, de ânimo, de superação? Não.
Você vai esquecer dos 500 e você vai trabalhar de forma desanimada, falando, confessando em cima de um resultado que você não alcançou. E você vai estar abrindo a sua boca, e você sempre vai estar chamando a falta para a sua casa. Você sempre vai estar chamando a falta para a sua família. Você sempre vai estar chamando a falta, a escassez para o seu trabalho, para a sua loja, para os seus empreendimentos e para as obras das suas mãos. É como, por exemplo, de repente eu bato na porta da sua casa e você grita lá de dentro: pois não? E eu disse: uma esmolinha por gentileza, pelo amor de Deus. E você grita de lá para cá: me perdoe, não tem não. Tem uns que vão até mais aberto, tem uns que dizem: olha, me perdoe que não tem nada hoje não. Em outras palavras, você está dizendo que na sua casa não tem? A questão não é que você obrigatoriamente você tem que ir lá e esmolar. Não, não é nada disso. Mas você, sem perceber, você está chamando a escassez para dentro da sua casa. Declara-me o que tu tens na tua casa, perguntou o profeta. Declara-me o que tu tens na tua casa, perguntou o profeta. Eu vou repetir: declara-me o que tu tens na tua casa, perguntou o profeta. Declara-me. Talvez hoje você esteja vivendo um dos piores momentos da sua vida, com a ausência de clientes. E Deus está perguntando: declara-me o que tu tens na tua empresa, na tua loja, no teu comércio, nas tuas vendas. Talvez você está lá, sabe, estocando, e olha o seu estoque: nossa, pastor, eu tenho um estoque que só Deus sabe, pastor. Olha, se eu vendesse a metade que eu tenho aqui, meu Deus, isso ia me tirar do prejuízo, isso ia me tirar do vermelho. Nossa, eu ia respirar. Sim, e Deus está lhe perguntando: declara-me o que tu tem na tua casa. Declara-me o que tu tem na tua casa. E a mulher então respondeu para o profeta: a tua serva não tem nada. Não tem nada. Uma coisa que eu aprendi é uma matemática: Deus não prospera o nada. Deus não traz rendimento, lucro ao nada. Não. Porém ela pensa e diz: mas a tua serva, me lembrei, eu tenho uma pequena botija de azeite. Quer dizer, em outras palavras, naquele exato momento, ela vai estar falando para o profeta que ela não tinha resultados que ela precisava, que era pagar as dívidas para que os credores não levassem seus filhos. Ela não tinha o resultado desejado, mas ela tinha meios para transformá-lo. Talvez você não está tendo hoje os seus melhores resultados, mas você tem meios para transformá-lo. Você tem equipamentos para transformá-lo. Você tem instrumentos na sua mão que, através disso, seja em que área que for da sua vida, pode fazer com que o seu campo se torne fértil, próspero, para a glória e louvor do nosso Deus. Mas você precisa, em nome de Jesus, começar a confessar o que você quer e não o que você não quer. Porque se você continuar confessando o que você não quer, certamente você irá permanecer colhendo o que você não quer. Então você precisa ser trabalhado nisso. O que você não quer na sua vida? O que você não quer? Bem, eu não vou estar aqui enumerando, porque eu acredito que melhor do que você não há para saber que, para a glória e louvor do nosso Deus, Deus hoje está lhe repreendendo. Deus hoje está lhe dizendo de forma bastante clara: para que você possa obter os resultados que você deseja, chame o inexistente como se já existisse. Chame o inexistente como se já existisse. Sim, nós temos da parte de Deus que palavras amaldiçoam, sabendo que todos nós sabemos em que o próprio Deus diz: a quem tu abençoar, abençoado será, mas a quem a tu amaldiçoar, amaldiçoado será. É verdade, sim, é verdade. Porém, interessante saber que um certo dia Jesus andava com seus discípulos, e a Bíblia diz que ele sentiu fome. Perguntou aos discípulos se esses tinham alguma coisa para comer, e os discípulos disseram: não temos nada. Como eles estavam indo para Betânia, onde residia Lázaro, um dos discípulos disse a Jesus: mestre, bem,
Como nós sabemos que na casa de Lázaro há prosperidade, então nós não trouxemos nada. Jesus então, vendo uma figueira, diz a Bíblia, sabendo os discípulos que não era tempo de figo, foi até lá. E quando chegou, a Bíblia diz que a figueira estava tomada por novas folhas. Diga, tomada por novas folhas. Bem, vamos aqui. Eu tenho certeza que todos vocês sabem muito bem disso. Seja a planta que seja qual for que dá frutos. Qual é o primeiro processo para que ela possa gerar e dar frutos? Vamos lá, eu vou tomar água, você me responde. Oi? Hã? Não entendi, pode falar. O quê? Folhas. Qual é o primeiro processo, Mansuiane? Mudança de folhas. A Bíblia diz que a figueira estava cheia de novas folhas. Então, se ela estava cheia de novas folhas, então era para ela também já estar gerando e produzindo frutos. Por isso que Jesus foi até ela. E tendo ido até ela, então ele estende as mãos, mas procura e não vê frutos. Então ele olha para a figueira e diz: ah, já sei, pois nunca mais nasça fruto de ti. Ele não pegou o machado, não pegou um inseticida, não pegou um veneno, não fez nada disso. Ele só falou. E o que foi que aconteceu? Virou-se as costas, começou a andar, foi tranquilo, sossegado. No outro dia voltou de Betânia, e os discípulos, vendo a figueira, disseram: mestre, a figueira que tu amaldiçoastes. E foi daí que Jesus Cristo disse. E Jesus de Nazaré olhou para os seus discípulos e disse: por que se admiram? Ora, está vendo aquelas montanhas? Sim, estamos vendo. Se vocês disserem aqueles montes: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, se fará aquilo que tu diz. Aquilo que tu diz. Então é importante que nós entendamos isso em nosso coração. E é justamente sobre isso que você precisa refletir nesse exato momento. Qual a voz que você escuta? Qual a voz que você dá ouvidos de verdade? E aí a Bíblia vai nos ensinar em que o erro de muitos não está em cair. Preste bem atenção em nome de Jesus. O erro de muitos não está em cair, mas em dar atenção a conversas a quem nunca deveria ter voz. O erro não está na pessoa cair. Cair é resultado. O problema é dar atenção a pessoas que nunca era para ter voz na tua vida. Repita comigo: o erro está fraco. Digo, o erro não está em cair, mas dar atenção a conversas que nunca eu deveria dar ouvidos. Esse é o problema. O problema, você sabe qual era? É que, me perdoe, não basta simplesmente ou somente a voz de Deus para nós. Nós temos que queremos darmos ouvido a outrem. E muitas vezes você dá voz a pessoas que não era para ter voz na sua vida. Me perdoe, mas é a verdade. Talvez você esteja aí por dentro como você está, porque você tem parado para dar ouvidos à voz que não te alimenta, que não supre, que não te fortalece, que não te anima, que não te coloca de pé, que não te ergue, que não te traz um futuro promissor. Talvez, me perdoe, pessoas que estão tão próximos de você, tão ao seu redor, que se você não tiver cuidado, por tais palavras você começa a ser moldado, trabalhado. É interessante você fazer-se para você mesmo essa pergunta: qual a voz que você tem dado ouvidos? Meu pai, o Piauí, assim chamado, sim, ele só sabia escrever o nome, só o nome. Ele trabalhava na Universidade Federal de Ceará, lá nas Ciências Econômicas. Ele era mestre de obra. Ele foi um dos fundadores para começar aqueles prédios que, quando se vai a Fortaleza, você tem lá de agronomia. Talvez até o doutor Rafael já conheça para aquele lado de lá as faculdades que tem, a UFC e tudo mais. Meu pai foi
o construtor de todas elas. Tem ainda hoje placas do meu pai como um fundador daquelas universidades. A mão dele esteve ali, a colher de pedreiro esteve ali. E eu me lembro uma certa vez que eu estava ajudando o meu pai como servente, porque ele fazia também outros serviços fora, pegava nos sábados e no domingo para aumentar um pouco mais a renda. E eu me lembro que eu estava ajudando o meu pai, e eu mexia então, na maioria das vezes, a massa, ou quando não, eu ficava responsável por fazer a comida. Então pegava aqueles latão de tinta, lavava bem lavado, e o pai ia no frigorífico, comprava ossada, botava feijão, fazia arroz, pronto. Era o almoço da gente, feijão com ossada. E pensa numa coisa boa. Hoje em dia, pelo amor de Deus, os ossos você coloca no fogo, se derrete tudo. Não é mais como era antigamente. Em outras palavras, eu me lembro muito bem em que nós tínhamos que bater uma laje. E eu me lembro muito bem que o meu pai ficava lá para poder fazer a laje. Então tinha um rapaz que era o outro pedreiro. E eu me lembro que só eu, como servente, teria que ser aquele que conduzia a massa para levar até o meu pai. Como eu lhe disse, meu pai era um homem rude, só sabia fazer o nome, e é verdade. Em resumo, eu me lembro que eu então enchi um balde de massa. E você sabe que de concreto. E era bastante pesado aquele negócio. E o rapaz que estava lá também para auxiliar, para ajudar como pedreiro, me lembro que quando eu enchi o balde, me lembro como se fosse hoje, que eu enchi o balde, que eu tinha que subir na escada para entregar, o rapaz gritou para mim de lá dizendo, olha só, preste atenção, meu pai gritou de lá dizendo, meu pai não, o ajudante gritou de lá dizendo, ei Onassis, tu não está vendo, cara, que tu não vai poder com esse balde, rapaz, pega um outro, ou então tira a metade dessa massa e traz só a metade. Meu pai da parte de cima olhou de lá para cá e disse assim, ei Onassis, ei, oi pai, diga, nunca esqueci, oi pai, diga, faça o seguinte, primeiro tente, para depois você acreditar que não pode. Se você de repente, Onassis, ele gritou lá de cima, se você de repente vai tentar levantar um avião, eu sei que você não pode, mas mesmo assim tente, porque não você tentar, Deus vai ver que você precisa de alguém para lhe ajudar e vai enviar. O que Deus está querendo falar para você aqui no nome de Jesus? Qual a voz que você está ouvindo? Quantas vozes negativas não estão entoando na sua mente, dentro de você? Voz essas que está determinando um sentimento dentro de você. Então aqui, em outras palavras, o erro de muitos não está em cair, mas em dar atenção a conversas a quem nunca deveria ter voz. Não é para ter voz, não. Não é para ter voz, mas você dá sempre voz a pessoas que não é para ter voz na sua vida. Segunda coisa, havemos de vigiarmos bem a quem temos dado ouvidos, pois é aí que começamos a queda. Eva vai começar a cair não no ato do comer do fruto, ela vai começar a cair no momento em que ela começa a dar voz a quem não era para dar voz e dar ouvidos a quem não era para ouvir. É aí onde Eva vai começar a despencar, é aí onde Eva vai começar a deslizar, e tudo por meio de uma conversa. Terceiro, a Bíblia diz que muitos não caem pelo fruto, mas pela conversa com quem nunca deveriam ter ouvidos. A queda não vai acontecer por conta do fruto, mas por dar ouvidos a quem nunca era para ter dado ouvidos, irmão. Escute o que o Espírito Santo de Deus está lhe dizendo em nome de Jesus. Meu Deus, tem chegado tanta conversa no pé do seu ouvido, tanta notícia ruim. Porém, por outro lado, eu quero que você entenda o seguinte: do que você tem se alimentado? Do que você tem alimentado os seus olhos? Do que você tem alimentado, escute isso aqui rápido, do que você tem alimentado os seus olhos? Do que você tem alimentado? O que você tem alimentado a sua visão, a sua vista? Do que você tem alimentado? A Bíblia diz, e viu Deus, está escrito, que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Deus viu, mas não confessou o que ele viu, porque o que ele viu não era o que ele queria.
Do que você tem alimentado a sua visão? Do que você tem alimentado os seus olhos? O que você tem posto perante os seus olhos diariamente, continuamente e constantemente? O salmista Davi disse: Senhor, não porei coisas más perante os meus olhos. Talvez você sabe ontem quem morreu, como morreu, de que forma morreu, com que idade morreu, porque talvez você tenha lá no seu WhatsApp um grupo da má notícia. E você diz: não, é porque eu tenho que me manter informado. Acaba que você começa gerando medo dentro de você. Gerando medo. Tem um tal do G1 nas redes sociais, em que chegava no meu celular, rapaz, tudo quanto era de acidente de carro, moto, caminhão, tudo. Aconteceu em Santa Catarina, chegava. Aconteceu lá em Cabrobró, chegava. E aquele negócio, eu disse: isso aqui é do demônio, isso aqui é do cão. Não, pera ainda. E aí eu fui e perguntei, disse: Ana, como é que eu faço para tirar esse negócio aqui? Ela disse: o quê? Aí eu mostrei. Não é que eu ia lá e ler, não fazia isso não, mas chegava. E não tem como, uma coisa que você aprendeu, não tem como você pôr os olhos. É como, por exemplo, se eu colocar aqui, vamos lá, olha aqui para o altar, olha para o altar, olhou, olha para cá, querendo você ou não, você já leu ou não já leu? Já. Mas você precisou falar para ler? Não. Quem foi que de princípio teve o primeiro contato com a escrita? A sua mente. Então você leu antes mesmo de falar. Assim também são má notícias. Você necessariamente não precisava ter lido, falado para que você pudesse ter lido. Não. Só em você pôr os olhos, a sua mente é automática. Então o que é que eu fiz? Fui lá e graças a Deus ela me ensinou a excluir. Não quero esse tipo de comentário. Pronto, acabou-se. Ei, do que você tem alimentado os seus olhos? Do que você tem alimentado os seus ouvidos? Se você não sabe, está na Bíblia, no livro do Velho Testamento, no livro de Levíticos. A Bíblia Sagrada diz que Deus orientou a todos que fosse até o altar e pegasse do sangue que estava sobre o altar e ungisse a ponta da sua orelha direita. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Logo depois, a Bíblia diz que Jó vai dizer: Senhor, transforma os meus ouvidos no meu paladar, assim como provo os alimentos. Logo depois, Deus vai nos dizer para que não demos ouvido ao que não nos edifica. Do que você tem alimentado os seus ouvidos? Do que você tem alimentado? Do que você tem dado ouvidos? Pare para pensar. Vamos de repente aqui, não sei, só estou falando, né? O obreiro Wellington tem lá a Topic, não é isso? Tem a Topic. E é o melhor meio de evangelizar pessoas pelaquela Topic. Porque lá tem um rádio que funciona. Tudo bem, vamos dizer que ele diga assim: não, pastor, eu não coloco aqui na FM Gospel, porque um pastor prega uma coisa, o outro vai e desfaz. E acaba que você trabalha um contra o outro, fica aquele embate. Tudo bem, mas ele pode colocar lá, para a glória de Deus, louvores. Pessoas que estarão ali, elas estarão com seus pensamentos longe, com problemas, mas estarão dando ouvidos. E ele vai estar usando aquele meio bom para falar a ouvidos de pessoas. Do que você tem alimentado os seus ouvidos? Do que você tem alimentado os seus ouvidos? Do que você tem alimentado o seu futuro? Porque se fará aquilo que tu diz, diga: minha vida vai ser uma bênção, minha família também. Passa pelas redes sociais, eu acho que você acredita que você já deve ter visto, eu já vi,
Silvio Santos falando, ensinando para as pessoas como é que ele lidava com o seu salário. Alguém já viu isso? Quem já viu aqui, levanta-se a mão. Às vezes vê feito, acha que é fácil, e ali é verdade mesmo, é ele falando, ali não é montagem não. Rapaz, tem pessoas que elas nem receberam, elas já estão dizendo que não vai dar para nada. Tem pessoas que abrem suas bocas e dizem, está vendo que esse contrato nunca vai ser fechado? E elas abrem as suas bocas e estão falando e confessando e falando e confessando. Cuidado, porque na maioria das vezes o que você confessa, o que você fala, é do que você tem se alimentado. Cuidado com isto. Muito cuidado em nome de Jesus. O perigo, ele não começa no ato, mas na atenção que damos a quem não merece. Às vezes você dá mais atenção a quem não merece do que atenção a quem em alguma forma, de alguma maneira, tem algo promissor para a tua vida. Às vezes você senta em roda de amigos ou de amigas, em que as conversas que essas pessoas conversam é sobre traição, é sobre tantas coisas, que se você não tiver cuidado, você começa a colocar aquilo para dentro de você. Cuidado com o salão que você anda. Sim, pastor, mas eu vou lá só para fazer as unhas, pintar o cabelo, dar um grau. Sim, mas cuidado. Rapaz, se olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Se a salvação tiver de começar por salão, meu Deus do céu. Vou repetir. Se a salvação, se Jesus Cristo decidir, eu vou voltar e vou começar pelo salão. Meu Deus do céu. Jesus de Nazaré é que nem rodas de amigos em dias de futebol. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A questão, claro, que você agora, pronto, eu não posso ir em nem mais um salão, mas seja aquele que produz, seja aquele que ao ouvir, você não coloque para dentro, e que você tenha uma palavra de vida e não de morte. Menino, tu ficou sabendo do filho do fulano? E a filha do Beltrano? Tu ficou sabendo daquele casamento cicrano? Eu? Tô nem aí, minha filha, eu tô me arrumando, vou tomar meu banho, chegar em casa, vou ligar o som na maior das alturas, vou tomar uma, ainda vou pra festa, vou viver a minha vida. E pronto, e acabou. Eu não tô nem aí. Olha, eu não quero nem saber. Eu tô devendo sim, mas eu não tenho como pagar o que tô devendo, então eu vou aumentar mais um pouco. O que eu não vou é deixar de viver. Pois é, né? Água mole. Dá para quem conhece, diga aí, 1, 2, 3 e já. Cuidado. A Bíblia diz que não é o fruto que derruba, é a voz errada que seduz. Pois a tentação entra pelos ouvidos antes de chegar às mãos. A Bíblia diz: cuidado com as lisonjas dos lábios. Cuidado com as lisonjas dos lábios. Cuidado com amigos ou amigas ou parentes que lhe querem lhe agradar de tamanha forma que só o que eles falam é o que você quer ouvir e não o que você precisa escutar. Cuidado. Cuidado com os teus amiguinhos da faculdade, cuidado com os teus amiguinhos da sala de aula, cuidado com os teus amiguinhos na hora do recreio, cuidado. Porque a maioria desses, sem você perceber, irão te colocar contra teus pais. Porque teu pai já é chato, teu pai é quadrado, você não está vendo, e você vai olhar para a vida que eles levam solta, sabe, uma vida que parece que é a coisa melhor deste mundo, e você não sabe que dentro de casa o que troa é a desobediência, a malcriação, a contenda, e muitas vezes você, por não estar lá, você não sabe. Então o que você vê aqui diante dos seus olhos parece perfeito, e você vai querer levar isso para dentro da sua casa, e você vai querer seus pais como é os pais daquele menino, daquele amigo, daquela amiga que é liberal, que é solto, que faça o que quiser. Mas o pai do fulano, a mãe do cicrano, a mãe do beltrano. E tudo isso começa através de uma conversa.
E tudo isso começa através de uma conversa. Tem de ser besta. Você não está vendo? Olha aqui, dá uma olhadinha. E você vai se deixando levar pelos seus amigos da sala de aula, pelos seus amigos dentro do colégio, pelos seus amigos das redes sociais, né? Pessoas essas que você não sabe nem quem é, que você se abre para essas pessoas e como se elas fossem capazes de lhe instruir, como se elas tivessem nelas uma vida vivida para lhe ensinar. Entende uma coisa para o seu coração: a única pessoa capaz de mudar a sua vida são pessoas que estão dispostas a bater de frente com você, de lhe orientar, de lhe aconselhar, de tentar de alguma forma, sabe, dizer: opa, espera ainda. Então aqui, para nós terminarmos, a Bíblia Sagrada diz que a queda de muitos não vem de comerem do fruto, mas de dar ouvidos a vozes erradas. E foi assim como Eva, pois muitos caem porque conversam com quem nunca deveriam conversar. Conversam com quem nunca deveriam conversar. Esse é o nosso problema. Rapaz, é uma coisa incrível. Parece que nós temos um imã para se aproximar de quem não presta. É impressionante. Parece uma coisa, irmã Cristiane, é impressionante. Parece que é como, sabe, é como, por exemplo, você vai uma festa de aniversário. Então de repente você diz: menino, sabe de uma coisa? Nesse sábado agora o doutor Rafael, mas a Morgana faz um combinado. E ele dizia assim: sabe de uma coisa? Esse final de semana, não, amanhã que é feriado, eu vou fazer uma churrascada lá em casa. É isso que eu vou fazer. E eu vou convidar de princípio o meu pastor, a esposa e os filhos. Vou convidar os obreiros também. Não posso deixar de fora o pastor Rafael, a Vanessa e as filhas. E vou chamar os parentes meus. Todos vão. Mas um dos seus parentes falta. No que a atenção dele estará voltada? Responde. No que a atenção dele estará voltada? Para o que não foi. É impressionante como nós temos o costume de, sabe, é como que se fosse uma coisa, não, é uma coisa da carne. Por isso, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, atente para o que Deus está lhe falando de uma forma tão simples nesta manhã. Porque o bem da verdade que havemos de vigiar os nossos ouvidos, pois a serpente fala antes de atacar. Havemos de vigiarmos os nossos ouvidos, porque a serpente fala antes de atacar. Você vai namorar? Sim, vou namorar. Você quer um conselho do seu pastor? Traga para mim conhecer. Vai trazer. Bem, até hoje, para a glória e louvor do nosso Deus, eu nunca errei. Se eu disser: olha, se eu fosse você, dava mais um tempo, vigiava, orava mais, atentava, amém. Mas também se eu lhe disser assim: ó, é de Deus, amém, amém. Porque às vezes, você sabe, sem perceber, você vai se aproximando de uma pessoa e de repente essa pessoa, sem você atentar, vai começando a preencher o teu tempo que seria para a casa de Deus, e você não percebe, porque tudo que você quer está do lado daquela pessoa. Tudo que você quer. E acaba, se você não vigiar, você acaba sem perceber, vai aos poucos se esfriando e saindo da casa de Deus.
se esfriando e se saindo da casa de Deus. Mas como foi que começou isso? Dando ouvidos. Qual a voz que você tem ouvido? Aplauda Jesus bem forte. Diga glória a Deus. Que Deus te abençoe.